Boa noite, pessoal. Ok, com relação ao áudio? Cíntia, tudo tranquilo aí, Cíntia? Cíntia aí está nos dando apoio, representando a AMES. Josevan, tudo tranquilo com Boa relação aí ao noite, áudio? Paulo. Tudo bom? Tudo bem, Beleza? você, Josevan? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em revê-lo. É um prazer todo meu, ué. Todo nosso, né? De um modo geral. Podemos começar, Josevan? Eu queria dar uma boa noite a todos, e a você também, e te apresentar. Ok. Depois você complementa aí. Bom, pessoal, cumprindo aqui rigorosamente o horário, 19h30, nós temos o prazer de receber o nosso ex-presidente da AMES, Associação Mineira de Engenharia de Segurança, engenheiro Paulo Roberto Avelar, que tem uma vasta experiência na área de mineração e de siderurgia e também de gases. Ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança, profissional de larga experiência nessas duas áreas de siderurgia, mineração e de gases, onde trabalhou numa empresa, a gente pode dizer aqui, né, que durante 12 anos, né, na empresa White Martins, na produção de gases industriais e medicinais. Ele vai discorrer para nós hoje aqui os riscos no transporte e armazenamento de grãos, sistemas intrinsecamente seguros e a segurança no transporte e outras coisas mais que ele programou para nos brindar com essa aula de hoje. É um assunto relativamente diferente daqueles que a gente tem acostumado a ver, então vamos assistir com bastante atenção e agradecemos o Paulo pela presença e também, Paulo, você dizer aí como é que vai ser a sua dinâmica, ok? Então, muito obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, hein, Josevan. É um prazer poder contribuir com vocês. E alertar a turma aí, né, Josevan, que vocês estão aí mais do que nunca oferecendo, né, ofertando uma série de eventos aí, com grandes profissionais, né? Posso citar aqui o próprio Carlos Queiroz, é um dos maiores especialistas na área aí de radiação e que eu vi que está na programação também. Enfim, não vou Exato. citar muitos nomes para, né, não gerar nenhum conflito em relação a isso, é o tempo. A minha intenção aqui, gente, é falar de forma bem didática, porque, como o José falou, é um assunto muito complexo. Então, sem querer entrar em muitas minúcias em termos de normas, que nós temos diversas normas nacionais e internacionais, mas a intenção aqui é despertar principalmente aqueles profissionais que, vamos falar assim, que não têm a mesma vivência que outros têm em relação a estar atuando, e a gente sabe que a experiência ela é adquirida ao longo dos anos. E para isso tem que ter algo que nos atraia para que a gente corra atrás dessa experiência, para que a gente abra né, os olhares para o que está ao nosso redor. Porque hoje nós estamos vendo aí muita mudança em termos de legislação, mas a segurança do processo, praticamente, ela não é contemplada, vamos falar, 100%, né? Nas NRs. As NRs às vezes dão uma alfinetada daqui, faz alguma referência dali, mas os grandes acidentes que nós temos, e nós vamos citar alguns aqui, são exatamente em decorrência, às vezes, do conhecimento dos profissionais com relação aos riscos do processo, ao risco da metodologia de produção, aos riscos inerentes do como fazer, né? Então, a minha intenção é explorar um pouco isso e que esse bate-papo nosso, que na realidade nós temos aí em torno de 1h30, que ele abra os olhos, principalmente dos novos profissionais, do quão vasto é esse campo aí.
e, ao mesmo tempo, o quanto que nós temos que estar no dia a dia estudando e pesquisando. Porque quando nós citamos normas, quando nós falamos de norma, a norma não é uma coisa, né, estagnada no tempo, é uma coisa dinâmica, à medida que vai evoluindo a própria tecnologia, né, robótica, inteligência artificial, quer dizer, então vão alterando as legislações até para atender isso, e ao mesmo tempo também inserindo esses recursos aí dentro. Eu vou passar aqui para alguns slides que eu apresentei e, com base nesses slides, eu vou dar o direcionamento desse bate-papo nosso aqui. Precisar da ajuda da Cíntia, ela está aí a postos, tá? Ok, eu fiz um improviso aqui no quarto, né? José, você sabe que eu estou atuando aqui em Barra Mansa, né? Pelo menos por mais 3 meses. Improvisei um escritóriozinho aqui no quarto que eu estou, mas creio que não vai ter problema, não. A internet, creio que não vai me deixar na mão aqui, não. Vamos lá. Não. Então, nós temos aí, creio que já está aparecendo para vocês aí, o nosso tema, que é a segurança do transporte e armazenamento de grãos. Com Ok. base essa questão ainda do transporte e armazenamento de grãos, eu vou abrir o leque um pouquinho, pensando muito no agronegócio, já que quando nós falamos de armazenamento de grãos, quando nós falamos de transporte de grãos, né, na sua maioria tem a ver com agronegócio. Só que dentro do agronegócio, pelo que nós temos em termos de históricos, de acidentes, normalmente acidentes que a gente chama de grande monta, né, onde você tem muitas vítimas simultâneas, dentro desse contexto aí existem outros riscos que fogem um pouquinho do grão em si, fogem um pouquinho dessa questão que é o tema principal nosso, mas que tem a ver também com o contexto. Então, vou começar mostrando para vocês o porquê que esse assunto é tão importante, né? Primeiro, que nós somos um dos grandes produtores mundial de grãos. E tivemos, né, nós tivemos grandes acidentes, e um deles aí que eu diria que até que provocou esse bate-papo de hoje, que foi uma colega nossa aí que, conversando com a AMS lá no início do ano, ela falou desse acidente, né, que teve lá no Paraná, onde houve 8 mortos. Isso foi em junho do ano passado. E ela citou isso, ela citou a necessidade de a gente explorar um pouquinho mais esse tema, né? Porque muitas vezes a gente acha, por se tratar de grão, por se tratar de um produto vegetal, que isso não representa risco nenhum. E, na realidade, nós sabemos que não é bem assim. Então, um dos primeiros grandes acidentes, para vocês terem ideia, que, né, a galera mais nova e a turma mais nova com certeza não vai ter isso como referência, foi em 1977, um dos maiores armazéns de grão do mundo, que foi nos Estados Unidos, ou seja, em 1977, onde que vitimou simultaneamente 36 pessoas. Então, foi assim um número de fatalidades altíssimo. E nos Estados Unidos, é um país que a gente sabe que tem um domínio em termos de tecnologia bem avançado, mas por um detalhe muito pequeno gerou essa explosão e gerou essas fatalidades. E mais à frente nós vamos comentar por que dessa explosão. E nós tivemos também ano passado, né, que é o que está aí na apresentação, lá no Paraná, 8 mortos, vitimados também por uma explosão de armazém de grãos. E aqui nós temos, eu pus as vítimas aqui, porque isso aí foi matéria de revista, né? E eu entendi que, uma vez publicado em revista, as fotos não teria nenhum contratempo, eu não estaria sendo antiético em expor essas pessoas. Então, nós tivemos 8 mortos. Dentre eles, né, aliás, a maioria, 7 desses mortos aí não eram brasileiros, eram profissionais que vieram para o Brasil à procura de emprego.
que vieram atrás do seu sustento, né, como nós dizemos no dia a dia, e além desses 8 mortos, no dia da ocorrência tinha 11 pessoas desaparecidas. E ao longo desse atendimento aí do primeiro socorro, das brigadas de emergência, um dos é esse que está na foto, que foi um dos localizados debaixo de uma montanha de grãos. Mas, né, outros 10 que não aparecem aqui, mas também foram vítimas desse evento aí. O que que eu quero dizer com isso? Que embora pareça inofensivo, a movimentação de grãos, ela representa um risco muito grande. E o que que houve em decorrência desse acidente lá no Paraná com essas 8 vítimas? Entrou no circuito o Ministério Público do Trabalho e uma investigação, né? Procurando o quê? Responsabilidade civil e criminal por esse acidente. Não sei, isso provavelmente, né, por ser uma coisa relativamente nova, que nós estamos falando de 6 meses, nova que eu digo um tempo curto para que se faça uma investigação minuciosa, que é o que você propunha o Ministério Público e a própria Polícia Civil, e eu não vou entrar aqui no contexto de se, né, qual foi os motivos, vamos falar, que gerou isso, ou quem foi, se foi doloso, culposo, que o objetivo nem é esse, mas salientar que nós, enquanto profissionais, nós estamos sempre com essa questão aí nos ombros, que é a responsabilidade civil e criminal em decorrência do acidente. Até que se prove, né, que nós fizemos o que compete a nós, nós estamos envolvidos dentro desses processos. Ou podemos estar, né, melhor dizendo. E aqui nós temos aí um exemplo de armazenamento de grãos, que é muito comum no mundo inteiro e não é diferente, sendo que, sob o ponto de vista de estatística, sob o ponto de vista de quantitativo, o Paraná predomina esses armazenamentos. Mas nós temos na região do Triângulo Mineiro, em Uberaba, Uberlândia, temos aqui, né, após Juiz de Fora, divisa de Minas com Rio, nós temos alguns armazenamentos de grão. Temos muito no Mato Grosso, hoje temos em Tocantins, então a presença de grãos e a questão dos armazenamentos e do transporte aumentou consideravelmente, né? Tanto é que nós somos também referência mundial em termos de produção, armazenamento e comercialização. E aqui nós temos também a questão do vagão, né? Graneleiro e do caminhão graneleiro, que representam também riscos. Existem riscos associados ao uso desse meio de transporte. Quando você fala de risco associado aos grãos, nós vamos decorrer, né, falar melhor o porquê disso. Nós temos uma questão que é muito simples, mas que gera fatalidades, que é o soterramento. Simples por quê? Porque o soterramento na sua maioria das vezes, ele acontece devido a desmoronamento de grãos que ficam muitas vezes presos nas paredes do silo, ou então que cria como se fosse fundos falsos no próprio armazenamento. Cria como se fosse bolsões de ar ali naquele estoque de grãos, né? E as pessoas, por muitas vezes, não sabendo vamos falar da densidade daquele material, acreditam que podem andar sobre aqueles grãos. Nós tivemos um caso em 1999 para 2001, em Curitiba. Nessa época eu estava em Curitiba, não vou citar a empresa aqui por questão de ética, mas eu estava em Curitiba, fiz uma visita numa empresa de produção de óleo de soja. Essa empresa tinha um galpão gigantesco onde se armazenava grãos, né, a soja. E naquela semana que eu tive em Curitiba, por coincidência, houve uma fatalidade nessa empresa que eu tinha acabado de visitar. O que gerou essa fatalidade? Eles contrataram uma empreiteira para fazer uma manutenção, era um período de manutenção lá nessa empresa. Contrataram a empreiteira, pegaram 2 profissionais
e puseram dentro desse galpão, que é um galpão, volto a dizer, gigantesco. Desse galpão, você tinha passarelas ao longo dos grãos, melhor dizendo, paralelamente ao estoque de grãos, você tinha passarela. Esses profissionais estavam usando cinto de segurança nessas passarelas, mas eu creio que, por desinformação, por não ter sido provavelmente treinado adequadamente, por não terem explicado, né, em minúcia o risco de se pisar naquele grão ou caminhar sobre aquele grão, eles acharam aquilo bonito, né? Enxergaram aquilo. Por que que eu sei disso? Que acharam bonito, porque isso estava na investigação do acidente. Então, um dos colegas, eram dois que estavam ali, um terceiro que estava nas imediações, ouviu eles falando: pô, esse negócio aqui é legal. É como diz o outro, isso aqui me parece uma praia, vamos caminhar nessa praia. Soltaram o cinto de segurança dele e foram caminhar em cima dos grãos. Houve o quê? O que nós chamamos de engolfamento, ou seja, aqueles grãos, assim como diversos grãos, devido à densidade, devido ao posicionamento dele, são verdadeiras areias movediças. Então, os dois afundaram no meio do grão e morreram, né, por falta de oxigenação e tudo mais. Então, nós temos aí um dos primeiros fatos que nós temos que estar atento é a questão do soterramento, né? Esse desprendimento de grãos, essa montanha de grão, porque aqui nós estamos vendo no desenho um estoque pequeno, mas esse caso de Curitiba especificamente era um estoque gigantesco, né? Como se fosse um grande galpão ali, com passagens, passarelas, corredores laterais a 15 e 20 metros de altura, e aquele galpão todo carregado de grãos. Então, é muito comum a gente ver isso nos grandes estoques. Ou seja, volta a repetir, um dos principais riscos, né, decorrentes aí dessa questão do soterramento e do engolfamento é não preparar aquela mão de obra que está ali atuando na área. E um outro risco que normalmente nós temos, e que eu diria que é o mais crítico, que é a questão das poeiras em suspensão. Por quê? A poeira em suspensão, dependendo de quantas micras ela tem, dependendo da dimensão dessa poeira, ela pode ter um comportamento muito parecido aos gases. Ou seja, dependendo da concentração, dependendo da quantidade dessa poeira, dependendo do ambiente que ela está, se um ambiente às vezes semi-confinado, confinado, um ambiente mais fechado, vamos falar assim, dependendo da, volto a dizer, da granometria dessa poeira, de quantas micras ela tem, dependendo da condição que ela está ali, você tem o oxigênio, tem a poeira e tem uma fonte de calor, você pode ter explosões muito similares a uma explosão gerada pelo gás, tá? A poeira, naquele momento, embora seja um material sólido, ela acaba tendo um comportamento muito similar a uma molécula de gás. Dependendo do quê? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, dependendo da quantidade de poeira e como essa poeira se encontra no ambiente. Mas quais são essas poeiras? Então, nós temos aqui a poeira de soja, a poeira de milho, a poeira de malte, a poeira de cevada, açúcar. Ah, mas açúcar explode? Explode, açúcar explode. E quando fala de açúcar, você tem açúcar, né, com a dimensão ali que pode ser de 30 micras ou microns e pode ter açúcar com uma dimensão de 350 microns. Então, o açúcar varia muito, são açúcar refinado, são açúcar mais artesanal, são açúcar mais industrializado, mas dependendo da dimensão desse açúcar, né, dessa partícula, e dependendo dessa concentração e como ele está naquele ambiente, o açúcar pode virar uma bomba, assim como o leite em pó, assim como a canela e outros grãos dentro desse contexto. E esse material, exatamente, né, esses materiais, esses grãos, exatamente por eles gerarem explosão devido à condição deles ali, eles entram quando nós falamos de legislação brasileira e mesmo as legislações americanas, né, no caso a NFPA, que é uma legislação americana voltada para a questão de prevenção e controle de fogo, explosões e tudo mais.
Ele, quando você pega a NFPA, quando você pega determinadas normas aí de países diversos, eles entram dentro do contexto do que nós chamamos de áreas classificadas. E aqui eu vou ter que falar sobre essa questão da área classificada, considerando, embora eu sei que tem colegas nossos aqui com uma vasta experiência nessa área, que eu falar de área classificada para ele pode ser uma coisa vulgar, uma coisa comum, mas como eu sei, José Banco, nós temos colegas que recém saem de uma escola, como eu sei que tem colegas que, né, recém saem de um curso técnico, eu tenho que falar um linguajar que todos, né, saibam do que eu estou dizendo. Então, as ditas áreas classificadas são exatamente essas áreas onde você pode ter esses riscos de formação de gases, ou no nosso caso, ou gases, ou líquidos, ou no nosso caso de poeira, onde você tem, pode ter o risco de explosão, riscos de incêndios. Portanto, são áreas que você tem que ter uma série de critérios para garantir vamos falar assim, a confiabilidade daquele processo. Então, quando nós falamos de áreas classificadas, eu vou mencionar aqui mais na frente, nós temos legislação, temos NBRs, né, específica para essa questão da área classificada, exatamente pelo risco que representa essas áreas. E aqui nós temos uma NBR, né, que é a 6007910-2 aí, que ela fala exatamente de como que você avalia essas áreas. E por trás dessas normas, não, essa é apenas um exemplo dela, você tem a questão não só da avaliação da área chamada como área classificada, mas a norma também ela te indica uma série de procedimentos, ela te indica, né, como usar, o que usar, ela cria esses padrões para que nós utilizemos os equipamentos que nós chamamos de equipamentos intrinsecamente seguros. O que são esses equipamentos intrinsecamente seguros? São equipamentos que garantem, né? Vamos pegar um exemplo bem conhecido nosso, que é aquele posto de gasolina, aquela tomada ali elétrica, que é aquela bomba ali que nós abastecemos a gasolina, aquele sistema de aterramento, que é aquela iluminação do posto, são equipamentos que garantem que não vai gerar uma fonte de ignição para que o posto de gasolina venha pegar fogo, para que o posto de gasolina não venha ter uma explosão. Então, esses equipamentos, esses, né, acessórios, esses dispositivos, são os equipamentos, acessórios, dispositivos que nós chamamos de intrinsecamente seguros, ou seja, equipamentos apropriados para aquela área onde você pode ter esses gases, pode ter esses líquidos ou essas poeiras que gerariam incêndio, explosões e coisas dentro desse contexto. Quando você fala de armazenamento de grão, eu vou citar o que aconteceu em dezembro de 1977, né, que foi um fato histórico nos Estados Unidos pelo o tanto de vítimas, e foi um fato histórico nos Estados Unidos porque era considerado esse armazém de grãos, né, lá em Louisiana, nos Estados Unidos, ele era considerado um dos maiores armazéns de grão do mundo. Assim como o evento de Chernobyl, assim como o evento do Césio 157 em Goiânia, né, para quem tem essas referências, esse acidente com grãos nos Estados Unidos ele ficou mundialmente conhecido por danificar um dos maiores armazéns de grão do mundo e pela quantidade de vítimas que ele gerou. Então, quando você fala de grãos, né, quando você fala da poeira vegetal, o que pode acontecer? Uma pá que você utiliza dentro de um armazenamento de grão, uma pá que você utiliza próximo a um vagão desses, né, transportando, uma pá que você usa dentro de um caminhão graneleiro, às vezes para limpar, para fazer qualquer, né, atividade dentro desse contexto, se essa pá não for apropriada, se ela não for feita do material adequado, ela pode gerar uma fonte de ignição. Assim como nós sabemos que um isqueiro, que a simples centelha de um isqueiro, né, não a chama, mas a centelhazinha de um isqueiro acende a trempe de um fogão nosso, uma pá dessa pode gerar a fonte de ignição necessária
ou gerar algo que propicie o calor necessário para que aqueles grãos ali entrem em combustão. E a questão de entrar em combustão e a questão da explosão é uma questão, quando você fala de explosão, nós estamos falando de uma questão da combustão numa velocidade aceleradíssima. Nós estamos falando de deslocamento de ar, nós estamos falando de movimentação de gás em decorrência daquela oxidação, daquele processo ali da reação química que é a combustão. Então, às vezes, o que pode parecer inofensivo para a gente, que é, não, vou utilizar no armazenamento de grão uma pá convencional que eu compro ali no depósito. Negativo. Essas pás ou ferramentas utilizadas nesses ambientes têm que ser de materiais similares ao alumínio, porque nós sabemos que o alumínio, em contato com um piso, por exemplo, de concreto, nós sabemos que esse alumínio não vai gerar centelha. Tem que ser, não vou utilizar ali um martelo ali daquele galpão para uma parede ter uma amassadinha, ter algum reparozinho, vou usar um martelo convencional, ou uma marreta convencional. Negativo. Tem que ser uma ferramenta adequada. Na maioria das vezes é um martelo de bronze, é uma marreta de bronze, por quê? O bronze, mesmo que eu bata sobre um outro metal, mesmo que eu bata numa pedra, mesmo que eu bata num piso de concreto, não vai gerar centelha. Não vai gerar um dos pontos que é o primordial aqui para ter essa combustão, que é essa fonte de ignição. E com relação, quando eu falei de áreas classificadas, né, que eu mencionei a NBR, falei de áreas classificadas, a questão do sistema elétrico num silo desse, do sistema elétrico próximo a um lugar onde que tem a descarga de vagões com grãos, um sistema elétrico de uma área onde você tem descarregamento de caminhões. Não sei, né, de quem está nos ouvindo, se teve a oportunidade de ver descarregamento de vagão com grãos, ou descarregamento de carretas, né, com grãos, caminhões graneleiros que eles dizem. Então, aquilo ali, o sistema, ele, vamos falar assim, quando você abre uma comporta daquela, debaixo de um vagão, ou mesmo nas laterais do caminhão, a quantidade de poeira minto, a quantidade de grão que é descarregado simultaneamente é muito grande. E esse atrito do grão ali, devido àquela grande quantidade, gera poeiras, dependendo da situação, suficiente para que você tenha essas explosões. Por isso, a precaução de ter esses painéis, essas ferramentas, né? Mas principalmente aqui, quando se fala de equipamentos intrinsecamente seguros, você ter os painéis, vamos usar um termo vulgar, os painéis à prova de gases, os painéis à prova de explosão, né? Se você tem uma iluminação ali, tem que ser uma iluminação dentro daqueles silos ou nas imediações, uma iluminação à prova de gás, uma iluminação à prova de explosões e dentro desse contexto. Volto a repetir, né, para o pessoal não tem o hábito de lidar com essa disciplina, e são esses equipamentos, né, esses dispositivos, essas tubulações, esses sistemas que nós chamamos de intrinsecamente seguro. O intrinsecamente seguro entende-se aí como tubulações, como equipamentos onde você não tem a possibilidade da poeira ter contato com qualquer fontezinha de ignição. Porque quando você aciona a botoeira, quando você acende pega o interruptor, né, o apagador, como vulgarmente nós chamamos aí, o interruptor de luz, quando você acende, liga, desliga, todos nós sabemos que ali dentro você tem uma pequena centelha. Então, se esse botoeira, se esse apagador, interruptor de luz, se o dispositivo que aciona essa bomba, se eles não forem intrinsecamente seguros, se não for fechado, essa centelha que naturalmente é gerada ali, que o equipamento por si gera, em contato com poeira pode gerar uma bomba, pode defragrar essa ignição. A questão da poeira, ela não é muito diferente da questão dos gases, né? Eu falei com relação à questão aí dos limites. Então, nós temos, assim,
como os gases, para poeira também, nós temos aquela faixa que seria um limite ali, uma faixa para que haja explosividade. Quando você, né, não aconselho ninguém fazer isso, mas só a título de exemplo, né, usando uma de professor aqui, né, José Van? Gente que deu aula há muito tempo, a gente tem um hábito aqui de falar com o professor dentro de sala de aula, mas só a título de exemplo. Se, teoricamente, se eu pegar uma gasolina e pegar uma fonte de ignição e enfiar no meio da gasolina, apagaria aquela fonte de ignição, teoricamente, ou seja, né, a gasolina, o líquido ali em si, apagaria, você não teria explosão, teoricamente. Outro exemplo, não é da época de muitos aí, mas é da minha e de alguns também, a questão do carburador. No passado, ouvia-se falar-se muito, o carro afogou. O que que era o carro afogou? Esse era um termo muito usado na minha época lá, né? Meus 16 anos, já tem um bom tempo isso, meus 17 anos, falar o carro afogou. O que que o carro afogou? Todos nós conhecemos aquele famoso triângulo do fogo, ele é usado aí no dia a dia, né? Nós sabemos que para você ter a ignição, para você ter aquela mistura em condição para que pegue fogo, nós sabemos que tem que ter uma condição ideal. E no caso do slide, essa faixa do meio aqui, né? Nós temos, então, quando você fala que o carro afogou, na época lá dos carburadores, principalmente, ou seja, a mistura ali, a quantidade de gasolina no carburador do carro era uma mistura muito rica. O que que significa isso? Por algum defeito irregular do carburador do carro, né, por algum defeito da bomba que jogaria aquela gasolina no carburador, você tinha gasolina em excesso dentro do carburador e não tinha o oxigênio suficiente ali. Ou seja, então quando você fala do LSE, limite superior de explosividade, ou seja, o excesso de gasolina, né, de forma que a concentração gasolina e oxigênio não seja, vamos falar assim, balanceada, não faria com que aquele carro andasse em maior velocidade. Pelo contrário, o carro não funciona, o carro morria. E muitas vezes a gente sentia o cheiro do excesso de gasolina, então a gente usava esse termo, o carro afogou. Ou seja, nós estávamos dentro dessa faixa da mistura rica, muita gasolina. Mas a poeira tem esse comportamento? Também tem. Se você pegar um saco de açúcar e acender uma vela, né, dentro do saco de açúcar, na condição normal, você fala, pô, mas eu tenho um saco aqui de 60 quilos de açúcar. Você falou que poeira e que açúcar pega fogo. Mas eu acendi uma vela aqui do lado do saco de açúcar, acendi uma vela dentro do saco de açúcar, não aconteceu nada. Porque dentro dessa concepção, teoricamente, aquela mistura de poeira ali, melhor dizendo, aquela poeira ali, estaria nessa mesma faixa aqui, superior de inflamabilidade. Ou seja, muita poeira, no caso, estamos falando do açúcar, e a quantidade de oxigênio ali não era o ideal. Ou seja, não havia um ambiente propício para que houvesse a ignição. E temos também, assim como, né, voltando ao exemplo do carro, a mistura pobre. O que que é a mistura pobre? O próprio nome já diz, né? Faltou gasolina no carburador, só entrou oxigênio lá, o carro vai andar? Hipótese alguma. A quantidade de gasolina, a quantidade de óleo diesel, de uns bons anos para cá, a quantidade de álcool que você jogou dentro do carburador não é o suficiente. Ou seja, a sua mistura estava literalmente pobre. Ela não era o suficiente para que aquele veículo fizesse, né, houvesse a oxidação, houvesse uma reação que gerasse a ignição da forma ideal. Então, tanto poeira, quanto os gases, quanto, né, elementos dentro desse contexto, isso tem que estar nessa faixa do meio, entre a mistura rica e a mistura pobre. A diferença é que quando nós falamos de gases, você tem isso muito bem definido. Quando você fala, por exemplo, de um gás acetileno, você fala assim, uma mistura de acetileno em relação ao oxigênio de 2,5% a 40% é uma mistura ideal, que vai gerar, né, a combustão da acetileno e que vai gerar
por vezes, uma explosão, dependendo da condição que está aquele gás ali. Está dentro de um cilindro, saindo no maçarico, está sob controle, ou se está num ambiente que ele vazou. Então, a questão do incêndio controlado e da explosão é uma questão, vamos falar, uma questão técnica e uma questão da dinâmica de como a coisa aconteceu. Então, voltando à questão da poeira. A poeira em excesso, também dependendo das condições, ela pode não entrar em ignição, mesmo você tendo uma centelha. A poeira em baixas concentrações também. Eu estou com 1 quilo de açúcar aqui na minha casa, movimentei ele aqui, deu uma poeirinha de açúcar, tem uma vela por perto, vai explodir? Não necessariamente. Né? Você estaria nessa faixa da mistura pobre. Agora, volto a dizer, a questão dos gases, você tem isso muito bem definido. Você tem isso padronizado, as faixas de inflamabilidade do gás, ou da faixa de explosividade, dependendo. Agora, a poeira, ainda há muitos estudos e muita pesquisa em relação a isso. Não há um consenso muito bem fechado com relação a quais que seriam essa concentração ideal. Uma, porque, voltando no exemplo do açúcar, quando você fala do açúcar, diferente do gás acetileno, a partícula do acetileno, melhor dizendo, a molécula do acetileno, ela não vai variar de tamanho. A molécula do gás metano, a molécula da fosfina, a molécula do GLP, né, gás liquefeito de petróleo, ela não vai variar de tamanho. Agora, quando você fala de material sólido, essas partículas, elas variam. Então, quando você fala do açúcar, você fala assim, mas tem como eu estabelecer qual que é o limite de inflamabilidade do açúcar? Não existe uma pesquisa que fecha 100% isso. Há vários ensaios em laboratórios, né? Isso é comum, mas dependeria da granometria. Você está falando de quê? Você teria que fazer para definir esse limite de explosividade, no caso do açúcar, e de uma casca de arroz, ou de uma poeira do milho, ou de uma poeira do feijão, ou de uma poeira da soja. Você teria que ter ensaios com granometrias diferenciadas, ou seja, ensaios com relação a tamanhos diferenciados de partículas sólidas. Então, você não tem muito bem fechado isso, é mais difícil de você estabelecer esse padrão. No caso do açúcar, né, estudos mostram que a explosividade do açúcar, volta a dizer, está entre aí, normalmente, pelos ensaios que foram feitos, usando o caso do açúcar, entre 100 a 350 microns. E voltando andando aqui de sala de aula, né? O que que é? Quando eu falo em microns, para muitos podem ser um termo muito comum. Mas como volto a dizer, como eu sei, né? Eu tenho colegas até de empresa, falam, ó, eu quero ver, eu quero assistir, estão fazendo curso de tech-segurança, ou fazendo a engenharia agora de segurança, para a gente estar falando um linguajar bem comum entre nós, quando eu falo 100 microns, o que que é um micron? Um micron é 1 milésimo do milímetro. Então, quando eu falo uma partícula de açúcar de 100 microns, eu estou falando de partículas o quê? Eu estou falando que são partículas, nós pegamos aí 1 milímetro, dividimos por 1.000 e multiplicamos por 100. Se eu estou falando uma partícula de uma poeira de soja na faixa de 400 microns, eu estou falando que aquela poeira, você pegou ali, né, 1.000. Aliás, pegou 1 milímetro, dividiu por 1.000 e multiplicou por 400. Então, é o tamanho daquela partícula ali da soja, ou seja, do milho e tudo mais. O comportamento dos gases e poeira, né? Por vezes, eles têm, não só com relação à questão da ignição em si, não só a questão que eu falei ali do limite superior de inflamabilidade ou do limite inferior de inflamabilidade, mas as poeiras e os gases, eles têm alguns comportamentos muito parecidos quando nós analisamos sob o ponto de vista de ignição ou da própria, né, vamos falar assim, da explosão, do deslocamento de ar e da repercussão desses eventos, né? Quando nós falamos aí da questão dos gases, é importante para nós saber o quê?
Saber, assim como a poeira é importante para nós, saber do tamanho dessa partícula de poeira, fazendo um comparativo com o gás nos importa, nos interessa muito o quê? A densidade do gás, fazendo um paralelo entre as duas coisas. Para o gás nos interessa muito a densidade do gás. O que que significa densidade do gás? É se esse gás ele é mais pesado do que o ar ou se ele é mais leve do que o ar. Isso aí representa riscos que podem, vamos falar, se tornar riscos adicionais. No caso, por exemplo, eu pus aí no slide, no caso do hidrogênio e no caso do acetileno, eles são mais leves do que o ar. Mas o que que interessa isso para nós? Interessa se o hidrogênio, se você tiver um vazamento de hidrogênio, e se você tiver um vazamento de acetileno, por ser mais leve do que o ar, o que que vai acontecer com esse gás? Vai dissipar com maior facilidade, vão para a atmosfera, vai subir. Agora, em contrapartida, nós temos aqui o GLP, gás liquefeito de petróleo. Nós temos o propano, nós temos o butano, nós temos o metano. Metano eu vou fazer questão de citar ele aqui mais à frente, porque quando você fala também em armazenamento de grãos, quando você fala de materiais orgânicos, é muito comum e se torna um risco adicional, né, na indústria graneleira, no agronegócio, se torna um risco adicional a geração do gás metano. E nós vamos comentar aqui um pouco sobre isso. Então, o que que acontece? Quando você pega aqui, ó, o GLP, propano, butano, metano, eles são mais pesados do que o ar. Isso significa o quê? Significa que esses gases, né, em condição normal, eles vazando, a tendência deles é permanecerem mais próximo ao solo. A tendência deles, vamos falar assim, não sei se o termo é muito correto tecnicamente, mas é ficar armazenada ali por mais tempo naquele ambiente. Vão dissipar com menor dificuldade, né? Ou demorar mais tempo para isso. Se você está falando, por exemplo, de GLP, propano, butano, um vazamento dentro da casa, um vazamento dentro de um silo, nós estamos falando de silo, áreas onde você tem silo. No caso aqui no metano, geração de gás metano dentro de um silo, ele vai concentrar por maior tempo ali. Então, essa questão do comportamento dos gases e poeira é importante. A poeira, nós falamos que é importante o tamanho da partícula, né? Quantas micras tem essa poeira? E o gás, por si, é importante saber a densidade dele. Então, eu estou usando esse parâmetro aqui para vocês verem que, quando se fala de ignição, quando se fala de explosão, gás e poeira eles têm muito em comum dentro desse contexto. Ou seja, nós temos que ter cuidados muito similares. É, é que nós entramos na questão dos gases naturais e vou chegar lá onde que eu quero falar. Por que que eu estou falando de gases naturais? Essa é uma foto aqui, não tem nenhum segredo. Essa foto aqui é de uma mina de ouro, mina de Cuiabá, que está ali para quem conhece Minas Gerais, quem conhece Belo Horizonte, quem já esteve nas imediações. É uma mina da Anglo Gold, mina de ouro. Ela tem atualmente uma profundidade em torno de 1.600, 1.700 metros, né? Fica entre, para os mineiros aí, Belo Horizonte, principalmente, fica entre Sabará e Caeté. Ah, mas por que que eu estou mostrando isso? É a questão da mina de ouro. Que eu citei aqui a questão da geração de gás metano. Então, numa mina dessa aí, o que é que nós podemos ter? Embora o nosso assunto é armazém de grãos, embora o nosso assunto é transporte de grãos, as minas subterrâneas também, um dos grandes riscos de mina subterrânea é exatamente geração de gás metano, né? Porque quando você fala de mina subterrânea, por vezes você depara com bolsões de gás, por vezes você depara com materiais que estão aí há milhões e milhões de anos compondo esse solo. Então, por vezes você está ali, né, fazendo perfurações para fazer carregamento, fazer o plano de fogo, fazer
todo o processo para deslocar o material, e às vezes você depara com esses gases aí, principalmente, volto a dizer, com o gás metânico, que é um gás inflamável. E nós tivemos aí um evento fora do Brasil, não tem dois meses, por volta de 3 ou 4 meses, né? Nós tivemos um evento com 45 mortes numa mina similar a essa. 45 mortes, né? Por geração de quê? Por geração de gás metano, explosão da mina. Então, volto a dizer, o gás metano, você pode ter ali num armazenamento de grãos, em virtude de decomposição daqueles grãos. Então, vão que você tem um armazém de grão de grande monta, com grande volume de grãos ali, com grande volume de material orgânico. Se você não tiver um processo de, vamos falar assim, de zerar aquele estoque, um processo de alta rotatividade daquele estoque, se você não der uma proteção adequada para aquele depósito, se tiver infiltração, umidade excessiva, você pode ter o quê? Você pode ter decomposição daquele material orgânico, daqueles grãos que estão ali. Volto a dizer, decomposição desse material orgânico pode gerar o que? Gás metano. Então, além da poeira em si, nesses grandes silos, esses grandes vagões, ou sei lá o que for dentro desse contexto, você pode ter também a presença de gás metano. Onde mais nós podemos ter a presença de gás metano? Voltando aí, misturando um pouquinho o assunto, mas eu acho importante, né, esse conhecimento dos que estão aqui nos ouvindo. Quando você tem redes, galerias de esgoto subterrâneo, onde você tem ali, né, esgotos sanitários das grandes casas aí, vamos voltar lá para o lado das fazendas, do agronegócio. Quando você tem lá armazenamento, ou você tem ali estoques exagerados ali de fezes de animais, bovinos, suínos e tudo mais, dependendo da forma que você guarda, muitas fazendas utilizam aquilo, às vezes, como um adubo lá na frente, ou utiliza para outros fins aí, aquele material orgânico ali, sem que a pessoa às vezes tenha ciência, pode gerar o gás metano, que é um gás que tem o mesmo poder calorífico aí de um GLP, mesmo poder calorífico aí de um acetileno, e por muitas vezes mesmo poder calorífico de um acetileno, do hidrogênio. Ou seja, muitas vezes no agronegócio você armazena materiais ali e automaticamente você está gerando gás sem ter consciência disso. Então, nós, profissionais de segurança, temos que ter essa visão do todo, né? Volto a dizer, tem vários itens por trás disso, tem várias minúcias por trás disso, mas o nosso papel aqui, no caso, o meu papel aqui, é exatamente abrir esse leque aí dentro do agronegócio, abrir esse leque dentro do todo, e não explorar o tema 100%, que o nosso prazo é curto, mas mostrando que existe o risco. E existindo o risco, nós, enquanto profissionais, temos que nos aprofundar. Aí eu sou engenheiro de segurança de uma indústria graneleira. Eu sou engenheiro de segurança de um abatedor de aves que, né, ou de uma granja. Aí eu tenho granja, eu tenho estoque lá de ração, eu tenho estoque de milho, eu tenho estoque daquilo. Ah, depois eu limpo lá no caso da granja, eu limpo lá o ambiente onde as galinhas estão, pego aquelas fezes das galinhas, jogo dentro do lugar, confino aquilo. Muitas vezes eu estou criando ali uma bomba ali e por questão de desconhecimento dessas reações. E não esquecer, né, gente? Se nós estamos falando de vagões tanques, vagão graneleiro aí. Às vezes o pessoal entra fazer uma limpeza, um processo de higienização, uma manutenção. Considerando que nós estamos falando de grandes silos de armazenamento de grãos, nós estamos falando também do quê? Nós estamos falando de espaços confinados. Então, é um outro item, né? Tirando a questão da explosividade do grão, é um outro item que nós temos que ter uma atenção muito especial em relação a isso. A questão do engolfamento, a questão do material, né? Às vezes agarra nas paredes dos silos e o pessoal mexendo ali, dando uma manutenção, fazendo algum tipo de atividade ali, aqui desprender e soterrar as pessoas,
Muitas vezes é por quê? Porque quando se foi fazer trabalho ali, não enxergou aquilo conforme está, né, vamos falar assim, preconizado, conforme está estabelecido pela NR 33. Não tratar aquilo como deveria, né, de olhos no que está aí estabelecido pela nossa legislação. Então, temos que enxergar esses dois lados, não só a questão do risco de incêndio, do risco de explosão, mas também sempre lembrar que, na maioria das vezes, nós estamos falando de espaços confinados. É, Fazendo um parênteses aí dentro desse contexto que eu falei com vocês, nós tivemos também um acidente que não é grão, mas é dentro da indústria aí, do agronegócio, vamos falar assim. Isso aí tem aproximadamente uns 23 anos atrás, 20 anos atrás. Uma fazenda, né, dessas grandes produtoras de frutos lá na região norte do Brasil. Eles produziam, dentre outras frutas, eles produziam banana. Eles produziam banana nessa fazenda. E o que que eles faziam? Né? Que não é uma prática difícil de se ver por aí. Eles apanhavam os cachos das bananas, punham dentro de caixas, caixas de madeira, e ia empilhando aquilo e estocando em galpões. Essa madeira, essa banana, com o tempo, ela amadurecia, às vezes você acabava de completar o processo de amadurecimento na própria viagem, quando vai mandar para uma SEASA ou coisa similar. Só que uma das práticas que esse pessoal nessa região estava usando para acelerar um pouquinho do amadurecimento da banana é comprar o carbureto de cálcio. Então, eles compravam carburete de cálcio, que é um material sólido, né? Um material muito parecido com a cal aí, que o pessoal fala cal virgem, que é usada na construção civil ou coisas similares. Eles compravam carburete de cálcio, pegavam as caixas com banana, pegava folhas verdes da bananeira, né? Folhas bananeiras, cobriam aquela banana e punha em cima da banana dessa banana carburete de cálcio, ou seja, criava ali como se fosse uma estufa. Raciocine aí, caixas de madeira com caixas de banana, cobre-se com a folha da bananeira verde. Essa folha tem umidade, que ela é verde. Pega um pó, vamos falar assim, um material quase que em forma de um pó, quase que em forma de um, sei lá, de uma farinha de trigo, que é o carburete de cálcio, na granometria que eles compravam, e jogavam lá em cima. Por quê? Esse carbureto de cálcio, junto com aquela umidade das folhas da bananeira, ele gera calor. É uma reação que nós chamamos de reação exotérmica. O que é uma reação exotérmica? Uma reação que gera calor. Então, você imagina, banana, folha de bananeira úmida, está verde, você pega o pó, né, do carbureto de cálcio, põe ali em cima. Volto a dizer, a umidade dessas folhas de bananeira em contato com esse carbureto de cálcio, gera uma reação exotérmica, gera calor e acelera o processo de amadurecimento da banana. Até aí, tranquilo. Processo aparentemente inteligente. Só que o produtor de banana não sabia que quando o carbureto de cálcio tem contato com água, ele estava gerando um gás que é comumente usado na indústria, que é o chamado acetileno. Ou seja, o fabricante de banana, inconscientemente, minto, o comerciante de banana, inconscientemente estava fabricando acetileno dentro de um galpão de estoque de banana. Como que ele descobriu isso? Da pior forma possível, né? Feriadão lá na região, feriadão, o patrão legalzinho, vão juntar a galera e fazer um churrasco para a turma. A turma que trabalhou na coleta de banana, final de tarde, vamos fazer um churrasquinho para a turma. Acende a churrasqueira nas proximidades do galpão, onde estocava a banana, começa a chover. O que que a galera faz? Vamos perder a nossa carninha? Vamos deixar a chuva apagar a nossa churrasqueira? Negativo. Vamos carregar essa churrasqueira para dentro do galpão. Só que esse pessoal não sabia que aquele galpão estava carregado de acetileno. Ou seja, inconscientemente eles tinham gerado,
né? Eles tinham feito a coleta, todo o processo ali para tratar a banana, posteriormente comercializar, e inconscientemente eles tinham produzido acetileno, C2H2, né? Acetileno, C2H2. Ao levar a churrasqueira para dentro do galpão, alguma brasa ali, né? No sopra daqui, sopra para ali, todos nós comemos uma carninha sabendo disso. Alguma dessas a brasa, ou seja, coisa similar, foi para cima de uma daquelas caixas. O que que acontece? 15 mortes. O que deveria ser um momento de festividade, um momento de celebração da colheita bem feita, né, da grande quantidade de banana que eles conseguiram naquele ano ali, ou mês, eu não sei exatamente como é que é o processo, virou uma lástima, virou um grande problema, tá? Então, o que eu falo com vocês, assim, por que isso? Né? A questão que sempre eu estou aqui tocando nesse assunto, falando, ó, o assunto é grão, mas eu vou ter que ir para ali, porque todo esse contexto, esses mínimos detalhes, esse pequeno desconhecimento, e que é muito comum no nosso meio, seja lá em qual segmento industrial ou agro aí, esse pequeno desconhecimento que são os grandes vilões da história, né? Então, tivemos esse caso aí. Outro detalhe, vamos voltar aqui para a questão da agricultura, vamos voltar para o agronegócio. Nitrato de amônio. O nitrato de amônio, ele é altamente utilizado como fertilizante, mas o mesmo nitrato de amônio que é usado como fertilizante, ele é usado num explosivo chamado anfo, altamente utilizado pelas mineradoras. Na nossa região, né, em Minas Gerais, que nós temos grandes mineradoras, o anfo é vamos falar assim, é de uso comum, é de uso praticamente diário. O que que é o anfo? Nitrato de amônio misturado com um hidrocarboneto aromático. Qual que é esse hidrocarboneto aromático? Um derivado de petróleo. E o que que eles usam normalmente? Não vou entrar em muito detalhe para não delongar muito, mas o que que eles utilizam? Você tem ali o nitrato de amônio, que é um produto, volto a dizer, altamente usado na agricultura. Você pega o nitrato de amônio, tem um caminhão com recipientes apropriados para isso. Você faz as grandes perfurações com 12, 13, 15 metros de profundidade, dependendo do banco, né, do tamanho, do desmonte, da explosão que você quer adquirir. Você pega um nitrato de amônio, esse caminhão que é compartimentado, ele carrega ali numa parte dele os hidrocarbonetos aromáticos, que podem ser um óleo usado, que pode ser um diesel lá que contaminou por qualquer motivo, esse caminhão transporta isso. Quando você vai carregar o furo, o que que acontece? Eles bombeiam para dentro daquele furo nitrato de amônio e bombeiam o óleo diesel, né? Ou os derivados de petróleo. No cair ali, você já criou um material explosivo. Aí vem espoleta, detonante, cordel detonante, montopim, estopim, não vem ao caso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, então, um produto que é largamente utilizado na agricultura, que é o nitrato de amônio, e você vê em grandes concentrações nessas grandes plantações ao longo do Brasil, das grandes fazendas, se por desconhecimento quem está ali na fazenda deixar, não, eu tenho um galpão com muito nitrato de amônio ali, né, que eu vou usar para adubar minha lavoura. Se alguém entrar com um caminhão ali, esse caminhão tiver um vazamento no tanque de óleo diesel dele, se alguém entrar ali com, sei lá, um galão de um óleo, e por acaso esse óleo, esse vazamento do tanque do caminhão, ou seja lá qualquer outro óleo dentro desse contexto dos hidrocarbonetos aromáticos, se tiver contato com esse nitrato de amônio aparentemente inofensivo, ele pode estar gerando uma bomba ali dentro da fazenda, dentro do ambiente ali do agronegócio. Então, volto a dizer, a questão é o desconhecimento. O nitrato de amônio, volto a dizer, altamente utilizado na lavoura. É um fertilizante de grande valia, é extremamente importante para a lavoura. Mas se você misturar ele com qualquer derivado aí, vamos falar de petróleos, hidrocarbonetos, você pode estar criando uma bomba no seu quintal. Nesses movimentos terroristas ao longo dos anos aí, né, esses
movimento terrorista, essas coisas dentro desse contexto, é muito comum as chamadas bombas caseiras. O cara vai ali, compra um nitrato de amônio, vai lá, compra uns litrinhos de óleo diesel, coisa parecida, e monta a bombinha caseira. Não estou aqui ensinando ninguém a montar bomba, tá? Estou só falando para vocês que às vezes a questão, volta a dizer, são os detalhes que fazem a diferença. E para nós da área de segurança do trabalho, esses detalhes são extremamente importantes. São extremamente importantes, né? Eu trabalhei muitos anos, como o José Van falou, e me despertou muito, né? Ao longo dos anos, à medida que eu trabalhei dentro de indústria de produção de gases, me despertou muito esse fato. Há muitos anos atrás, eu li o seguinte: água explode. Aquilo ali, para mim, foi extremamente interessante. Água explode. Aí eu fui pesquisar, né? Naquela época eu não tinha o nível de conhecimento que eu tenho hoje com relação a essas questões que nós estamos citando. Aí eu fui verificar por que que a água explodia. Então, qual a razão da água explodir? Aí eu fui entender o que que é uma dissociação de molécula, decomposição e daqui para ali. Mas o que que eu percebi claramente dentro desse contexto? Que a mesma água que eu bebo, né, que eu uso para tomar banho, que eu uso para lazer, ela pode me matar. Ou seja, a diferença está no nível de conhecimento. A diferença está em como utilizar. Então, se você pula dentro de uma piscina sem saber nadar, você vai morrer afogado. Aí você fala, a água é problemática? Não, é o meu desconhecimento. Eu não estou preparado para aquilo. Então, a mesma água que você usa para molhar, né? Nós estamos falando de agricultura, a mesma água que você usa para o banho, para lavar uma roupa, que você usa para o lazer, é a água que você gera o gás chamado hidrogênio, que é um gás de maior poder calorífico. Você pega a AGA, você pega a ODB, você pega a Linde, você pega a União Carbide, pega todas as empresas, da onde que elas tiram o gás que é o propelente para o foguete, que é um dos gases que usa para jogar o foguete para a Lua. Tira da água, o hidrogênio, né? Então, a decomposição da molécula água, o quê? H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, você quebra essa molécula, você tem oxigênio de um lado, você tem hidrogênio do outro. Você tira um dos gases, volta a dizer, de maior poder calorífico da água. Então, volta a dizer, a questão é de conhecer. Ah, mas o que tem a ver isso comigo? Muito, tem muito. Por quê? Quando você fala assim, ó, tinha um óleo quente, eu joguei água no óleo quente, está cheio de vídeos aí nos nossos meios de comunicação, na internet está cheio de vídeos sobre isso. Você tem um óleo muito quente, por um motivo ou outro, vamos falar, a dona de casa ou o dono de casa, ou seja lá quem for, pega uma colher que ela não enxugou, uma colher com a concentração maior de água na colher e põe dentro do óleo quente. Você tem o quê? Às vezes você tem um incêndio, pode ter uma explosão dependendo da quantidade de água. Voltando, né, para fatos que nós tivemos aí, não tem mais de 6 meses. Explosão em siderurgia. Gerado por quê? Água dentro da panela de gusa. O pessoal não, panela de gusa, para quem não sabe, é um caldeirão que pega aí 100 toneladas de gusa. Fizeram manutenção, deixaram cair água dentro da panela, aquela panela gigantesca. Chegaram e jogaram em cima daquela água ali, um restinho de água que ficou lá no fundo, por desconhecer, né? Eu não vou falar de displicência, porque eu não estava lá, eu não participei de análise, mas algum ato falho ali, deixaram água no fundo da panela, daquela panela gigantesca de gusa, voltaram com ela para a produção e puseram, né, metal incandescente ali em 1.500 graus, jogou em cima daquela água. O que que houve? Morte. 3 profissionais de 20 e tantos anos de casa faleceram devido a uma explosão. Ah, mas por que que explodiu? Quando jogou gusa incandescente, 1.000 e tantos graus em cima daquela água, houve a decomposição da molécula da água, ou seja, geraram, sem ter conhecimento, hidrogênio. Hidrogênio
Metal incandescente a 1.500 graus e a atmosfera, né, favorável, ou seja, explosão. Então, volto a dizer, gente, a questão é o conhecimento, a questão é, né, vamos falar assim, a gente dedicar um pouco mais ao que nós chamamos de segurança do processo. Eu brinco muito, sem querer ofender ninguém, não é meu papel aqui, mas eu brinco muito e falo com meus colegas profissionais aqui na empresa que eu trabalho, por onde eu passo, e às vezes até alunos, né? Dei aula aí nos cursos de segurança e outros aí. Eu brinco muito e falo, gente, para ver se o cara está com óculos, para ver se o cara está com a botina desamarrada, para ver se o cara está fumando, eu pego meu filho, na época ele tinha 12 anos, eu pego meu filho e falo, ó, dá voltinha aqui na área. Se você vê alguém sem óculos, você anota para mim. Se você vê alguém ali fumando um ganho próprio, você anota. Isso aí, gente, não estou tirando mérito disso, faz parte da nossa profissão. Mas eu acho que isso aí, para nós profissionais da segurança, é um pouco, é pouco. Nós temos que, assim, né, mais do que nunca, volto a dizer, devido à evolução que nós temos aí em termos de indústria, do agronegócio e tudo isso, nós temos que enfiar a cara mais no que nós chamamos de a gestão do processo, né? Quando fizer um PGR, enxergar o PGR não só com aquelas coisas assim um pouquinho superficiais, mas falar, poxa, vamos fazer um estudo da confiabilidade daquele processo. Vamos fazer uma gestão de risco, mas não só do risco, do cara tropeçar, cair, de usar nos EPI, mas do risco assim com uma visão mais ampla sobre a questão do processo em si, porque os grandes acidentes que nós temos de uns bons anos para cá, a maioria deles tem envolvido isso. E olha que eu nem falei do acidente em Bhopal, em 1987, onde teve 3.000 fatalidades. 3.000 fatalidades devido a reações químicas. Na Índia, Bhopal, isso aí está na internet para quem quiser. 3.000 fatalidades. Isso num curto período de tempo, porque durante anos e anos ainda houve gestantes e pessoas que nasceram com problema de saúde, tá? Não vou delongar mais. A questão, então, nós temos aí tecnologia adequada para fazer as avaliações. Então, nós temos aqui no slide, nós temos a questão dos multigás, né, equipamento multigás, temos a questão das lanternas intrinsecamente seguras. Então, nós temos as lanternas intrinsecamente seguras, nós temos dispositivo suficiente, nós temos empresas especializadas aí no mercado para fazer uma avaliação mais precisa dessa questão da gestão, da confiabilidade do processo. Temos colegas aí especializados até com relação a laboratórios para avaliar essa questão da granometria das poeiras e tudo mais. Volto a dizer, recurso nós temos. Então, é questão da gente dedicar um pouquinho e correr atrás dentro das nossas necessidades, é claro. E aí algumas medidas simples, mas que fazem a diferença. Finalizando aqui o nosso bate-papo, né? Nós vendo aqui, ó, o que que pode gerar essas explosões? O acúmulo de resíduos é o primeiro passo para favorecer explosões no ambiente industrial. Então, eu falei para vocês, assim como os líquidos inflamáveis, nós temos aquela questão da mistura rica, da mistura pobre e da mistura ideal. Então, quando nós temos acúmulos de poeira no ambiente, mesmo que a gente não perceba, a gente pode converter aquele ambiente e transformá-lo para que ele caia dentro daquele meiozinho ali, entre o limite superior de inflamabilidade e o limite inferior. Ou seja, é como se nós tivéssemos, voltando na época do carburador, é como se nós estivéssemos regulando o nosso carburador e pondo a concentração de poeira na condição ideal para ela pegar fogo e explodir. Então, nós temos que controlar melhor a quantidade de poeira. Como que você controla a melhor quantidade? Você tem equipamentos de mercado para fazer esse tipo de avaliação, de concentração de poeira. Mas, na ausência dele, dependendo do tipo de ambiente, limpezas frequentes de todas as superfícies. Não achar que, por ser um armazenamento de grão, que poeira é uma coisa que é comum, uma coisa que tem que ser negativa. Utilização de coletor de pó nos equipamentos de forma a reduzir a emissão de partículas no ar. Capacitar, esse é um fato muito, muito importante.
eu falei de um acidente lá em Curitiba, né, com duas fatalidades, porque os caras acharam bonitinho aquele negócio e acharam que era ali ambiente de praia, soltaram o cinto de segurança e foram correr em cima da soja, né? E foram engolfados pela soja, morreram sufocados no meio daquela soja. Isso porque provavelmente não foram capacitados adequadamente. Analisar todas as fontes de ignição, ou seja, qual pá que eu estou usando, qual martelo que eu estou usando, qual marreta que eu estou usando, né? Os equipamentos elétricos, a botoeira, liga, desliga, são intrinsecamente seguros, obedece os padrões internacionais da NFPA, obedece os padrões aí brasileiros, as NBRs, né? Então, isso é extremamente importante. Analisar todas as fontes de ignição que podem aumentar o risco de explosão e incêndio, como fagulhas, placas de proibição de fumar. Se eu estou falando que uma pá pode gerar uma centelha suficiente para explodir um galpão desse, um armazenamento de grão, você imagina se eu permito ou põe, né, por erro, por desconhecimento, um fumódromo do lado de um galpão desse. Sei que isso não acontece, mas exagerando um pouquinho no exemplo. É, Sistema de exaustão. Nós temos sistemas de exaustão para ventilação industrial dentro do contexto aí que preconiza, né, que estabelece a NBR. Sistemas de exaustão intrinsecamente seguros. Não, não, aqui eu vou comprar um exaustorzinho qualquer ali na esquina, vou comprar um ventiladorzinho qualquer na esquina, porque o preço é mais legalzinho, mais em conta, eu vou pôr negativo. Quando eu falo de uma multinacional, que eu não vou citar nomes aqui, né, mas nós temos dentro do Brasil multinacionais na produção de óleos minerais, minto, na produção de óleos vegetais, nós temos multinacionais, que são, na realidade, as matrizes em Londres e tudo mais, não vou citar porque não tenho autorização para isso, mas com certeza essas multinacionais, igual tem na região de Uberlândia, ou Curitiba, que eu citei aqui, sei que elas utilizam padrões internacionais. Sei que eles pegam o know-how lá de Londres, o know-how lá do Canadá, o know-how da Austrália e traz para cá. Então, são ambientes muito, muito bem, como é que eu diria, gerenciados do ponto de vista de gestão do processo. Mas, em contrapartida, nós temos empresas brasileiras ou temos produtores, né, que não têm essa mesma filosofia, que a questão da gestão de segurança não chegou para eles como essas multinacionais. Então, embora pareça banal o que eu estou dizendo, acontece. Acontece porque eu tive uma passagem muito forte na região de Uberlândia, tive uma passagem muito forte na região de Araxá. Quando eu digo passagem, eu morei em Araxá, né? Eu trabalhei na região de Araxá, trabalhei na região de Uberlândia, eu trabalhei na região de Uberaba, e sei que ao mesmo tempo que você tem empresas que são multinacionais, você tem aquelas de menor porte, aqueles produtores que têm os armazenamentos de grãos, mas uma produção, vamos falar assim, mais caseira, né? Se é que pode usar esse termo. Ô, José, enfim, é isso, tá? Para não delongar muito, eu queria só dar uma geral e me colocar à disposição aí para o pessoal. Você pode divulgar à vontade meu e-mail aí. Aqueles que quiserem me ligar posteriormente, esclarecer alguma dúvida. Ah, você falou de um NBR. Ah, você falou de um equipamento intrinsecamente seguro. Ah, você falou de uma marreta de bronze. Qual que é o custo de uma marreta de bronze? Qual a condição dessa marreta? Né? Você falou de decomposição de água, que você tira o hidrogênio da água, o carbureto de cálcio, como é que funciona esse negócio do carbureto de cálcio? Enfim, o que tiver ao meu alcance e eu puder auxiliá-los, fiquem à vontade para me acionar via e-mail, WhatsApp, o que for preciso. Ok? Ok, Paulo, muito obrigado aí pela sua apresentação, com uma ênfase muito boa nesse processo em que você conhece bem, além de outros, né? Mas destacar também a sua ênfase num assunto ainda para nós muito desconhecido. E também te elogiar pela comparação, essa comparação que você fez aí
de poeiras explosivas, porque quando nós estudamos a periculosidade, e aí a gente colocaria as poeiras, elas não são estudadas no corpo da insalubridade ou periculosidade, a explosão de poeiras. Não cabe, né? Lá é energia elétrica, é produtos derivados do petróleo que são explosivos, é o próprio explosivo, né? As bananas de dinamite e outras coisas. Não, essa parte de poeira não entra. Quer dizer, eu acho que no futuro isso poderia até entrar. Mas você chamou a atenção de uns assuntos aqui, para nós aqui do grupo refletirmos sobre isso. E uma dos assuntos que você tocou para mim, que de extrema importância, é a gestão do processo. Eu acho que é, esse é o caminho, porque, olha bem, o trabalhador, ele é o elo fraco da corrente. Nós dominamos um pouquinho o conhecimento técnico em várias áreas. O trabalhador não, ele é, em princípio, leigo, e ele tem que ser treinado para isso. Então, eu acho que a responsabilidade ela aumenta muito, para nós, que somos da linha do treinamento, da linha da orientação, da linha do processo. E essa segurança do processo ela está crescendo muito. Aqui em Belo Horizonte, nós temos um grupo que está estudando com afinco, mas segurança do processo em tudo. O processo na parte de agricultura, o processo rural, o processo urbano, em todo o processo, né? Eu acho que eu queria ver se você tem alguma coisa assim a falar. Quais seriam as medidas que você vê que estão sendo tomadas com relação à segurança no processo, no caso aí, no processo de grãos, né? Certo. De transporte e armazenamento, e o que faltaria, ou que está faltando para a gente fazer uns treinamentos ou palestras alertando o grupo, principalmente o agropecuário, para poder melhorar isso, porque nós não podemos debitar esses acidentes nas costas, no colo do trabalhador. O trabalhador não é como antigamente, tudo era o trabalhador, esqueceu, passou no lugar errado, não olhou, não é bem assim, né? Eu acho que existe uma, uma análise que deve ser feita sob o ponto de vista dos dois, do trabalhador e da empresa. Então, como é que você vê o que está sendo feito hoje e o que precisaria ser feito? Ô, Josevan, eu enxergo muito o seguinte, assim, sem criar nenhum demérito, né, em relação aos nossos colegas, porque o tempo é que vai nos despertando para os assuntos, né, a necessidade que vai fazendo a gente correr atrás e aprimorando e adquirindo conhecimento técnico. Mas o que eu percebo, né, infelizmente, nós estamos vendo um momento que os nossos cursos a nível de tech segurança, engenharia de segurança, eles deixam muito a desejar nesse contexto. Então, resumindo, o que que nós teríamos que ter? Mecanismo de capacitar mais os nossos profissionais, de nos autocapacitar, às vezes, né, por vezes, e enxergar mais isso, debruçar, como diz o outro, em cima dos projetos das empresas, né? Não sei se você lembra, no nosso período lá, nós somos uma empresa em Vitória, fizemos um trabalho lá em Vitória, né? Lá na Porto Isso. Barão, que nós Aham. ficamos praticamente uma semana em cima do processo daquela empresa, analisando tubulação de gás, de onde que vem, para onde que vai, e pode, não pode, qual que é o volume disso, volume daquilo. Então, eu acho que com relação à indústria, né, do agronegócio, eu diria que é capacitar esses profissionais que estão dentro do agronegócio para enxergar ter uma visão mais ampla da coisa em si.
né? Não se ater simplesmente as NRs, né? As normas regulamentadoras, elas são a referência, mas por trás das NRs assim, tem que ter uma coisa muito mais ampla. Quando você fala, por É, exemplo, do NR1, agora nós estamos aí com várias, né, sugestões de mudança, modificações, acréscimo dentro do NR1, fator psicossocial, tá excelente, não há nenhum demérito em relação a isso. Mas, às vezes, assim, nos atemos muito em gerar um documento que, na realidade, ele não retrata a real necessidade, às vezes, daquele ambiente ali. Não sei se eu estou sendo claro em relação a aham. isso. É o maior aprofundamento em relação aos riscos reais, por exemplo, dentro do agronegócio, né? E para a gente enxergar o risco real, nós temos que o quê? Capacitar o pessoal. Nós temos o RASOP aí, né, que é um sistema de análise de confiabilidade de processo. O RASOP ele é usado em indústria química há mais de 40 anos. Não estou exagerando. Mas Não, quando você fala de RASOP aí com diversos profissionais, assim, eles não têm essa referência. A indústria química, dentro desse contexto, ela está mais avançada, talvez por causa das origens da maioria das indústrias, né? Mas quando você volta isso para determinados segmentos, é, ainda, vamos falar assim, ainda não despertamos nos profissionais esse olhar mais abrangente em relação a esse ambiente de trabalho. É não olhar um silo só sob o ponto de vista da 33, mas olhar um silo com uma visão, vamos falar de uma NFPA, olhar o silo com uma visão diferenciada, opa, que é muito mais do que o cara cair de altura, né? E que é muito mais do que o cara estar dentro do ambiente confinado, que existem outros riscos, e a única forma de você enxergar esses riscos é de você ser capacitado para isso. Aí você é. pegar o processo desde o iniciozinho e até o final e fazer o próprio RASOP, né? Fazer a própria análise daquele processo ali. É, eu, eu, eu queria deixar aí livre para alguém, porque fica parecendo que só eu e você vamos falar, né? Mas fica livre aí, meus colegas aí, nós temos 13 agora aí no ar. Se alguém quiser fazer algum comentário, é a hora. Ou então fazer alguma pergunta. Não tenham medo de errar. É errando que se aprende. Boa noite, Josevan. Boa noite, Paulo. Eu acho Boa que um dos noite. caminhos é essa sementinha que está sendo plantada, né? Com relação a esse melhoramento de conhecimento. Isso na minha visão, é um caminho que tem fortalecido essa capacitação, né? Mas a gente precisa de ir além, né? Aí cada um com o seu tema específico que está atuando, ir além desses bônus que a gente tem recebido aí, né? Então, acho que é por aí mesmo. Parabéns mais uma vez pela apresentação, pelo conhecimento compartilhado com muito firme, né? Com essas apresentações. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Por nada, por nada. Ok, E Marcelo. aí, Josevan, e eu fico à disposição, né? Quando quiser, outros eventos, alguma coisa que tenha dentro da nossa linha de conhecimentos, fique à Porque, vontade. ok. Marcelo, muito obrigado pelo seu comentário. É isso mesmo. Mas às vezes a gente tem receio de fazer algum comentário e está fora do riscado, mas né, é assim mesmo. Tem que pegar a experiência de um com o outro. Hoje mesmo, eu não vou falar empresa, né, mas eu fui fazer uma perícia numa empresa hoje e, e notei algumas coisas lá que, no meu entender, precisam ser corrigidas. Como tudo na vida tem melhoramento, não é ficar querendo fazer corregedoria em empresa, não. Mas quando eu cheguei lá na empresa, tinha 40 motoristas reunidos. Aí eu perguntei assim, o DDE, aí era 8 horas da manhã. Aí eu falei assim, o DDS já começou?
Aí a moça falou assim, não, aqui não é DDS, aqui é SOS. Eu falei, como assim? É porque nós não fazemos DTS aqui, mas aqui 40 motoristas reuniram-se para fazer reclamações de trabalho. Aí ela chamou de SOS. Fez uma brincadeira com a palavra DDS, que foi até interessante, né? Mas o que é? Porque agora o trabalhador está despertando para isso. Ele não está deixando na mão do chamado anjo da guarda. Quem que é o anjo da guarda? Antigamente, né? Você chegava numa sala de aula e perguntava assim, quem é o responsável pela sua segurança? Aí o cara, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, meu chefe. Hoje, se perguntar, se fizer essa pergunta de novo, ninguém vai responder isso. O responsável pela sua segurança é você. E ele vai falar isso. Isso tanto é verdade que hoje eu vi isso. Um grupo foi lá reclamar de falta de condição de segurança. E achei, assim, dentro da liberalidade da empresa, ela aceitou isso e ficou de estudar, né? Outra coisa também que a gente tinha no passado, né? No passado, todo acidente, 86% era culpa do trabalhador. O famoso, né? O famoso ato inseguro. E 16% ou 14% era culpa da empresa, os chamados, como é que fala? Chamavam antigamente, condições inseguras, né? Que agora já não existe mais. Hoje eu acho que o vértice inverteu. Eu acho que se for fazer hoje uma verificação, as empresas é que estão com 86% de falhas, de necessidade de melhoria. E o restante fica para o trabalhador, né? Tipo assim, o empregado acidentou. O que ele estava fazendo? Aí ele estava andando, olhando para a lua, tropeçou e caiu. Ah, ele é o culpado. Mas será que é mesmo? Será que quando um trabalhador ele anda dentro de um silo, sem uma plataforma, e como você, Paulo, citou aí, ele ficou caminhando ali, de repente ela afundou e teve um engolfamento. Será que se colocasse um sistema de plataforma, de passarela, para ele não poder acontecer isso, será que não seria uma solução? Então, são coisas que o próprio trabalhador, o próprio grupo o sindicato, né, que representa os trabalhadores, podiam participar nessas melhorias. No passado também, o que a gente fazia? Quem fazia segurança? Eu lembro na Petrobras a gente tinha um negócio de fazer liberação de serviço, como toda empresa tem, né? Você vai fazer um serviço na área, quem que fazia a liberação da área para o operador trabalhar? Era o técnico de segurança. Ele ia lá com explosímetro, media a explosividade e falava assim, está liberado. Aí a pergunta é, por que é que nós que temos de verificar as condições de trabalho do homem que vai trabalhar? Por que não é ele mesmo que verifica? Por que não se dava um explosímetro para ele, operador, verificar o nível de criticidade de um trabalho na área? Tipo assim, qual a explosividade daquela linha de gás? Porque um conhecimento específico de alguém. Na medida que ele passou esse conhecimento para o outro, que é tão capaz quanto ele, você começou a distribuir as responsabilidades. E hoje, na Petrobras, aqui em todo lugar na Petrobras, é assim. Hoje, quem libera uma área é o próprio operador da área. Ele tem que ter a confiança dele. Ele não tem que chamar Zé Mané, Antônio José, Clarindo, sei lá quem, para olhar se a área dele está segura, porque ele tem essa capacidade, ele foi treinado para isso. Auditoria comportamental, antigamente quem fazia? Só técnico de segurança e engenheiro de segurança.
Hoje não. A auditoria comportamental é feita por todos que conhecem o processo. Aí eu volto naquela questão da gestão do processo. Tá? Esse é o comentário que eu queria fazer. Se você tiver alguma coisa a acrescentar aí nisso, eu achei muito oportuno, né? Você ter falado em três coisas, além das outras que você falou: a gestão de processo, a segurança de processo e a percepção de risco. Ok, Zé Van. Mas a gente pode, né, Zé Van, 2025, a gente pode pensar num seminário mais voltado para isso, assim, de repente alguma coisa até presencial, né? Vamos ver aí ao longo aí do Ok, ano que vem, mas estamos à disposição. No que for precisar auxiliar, ajudar, entrar aí com gente que tem de experiência, estamos à disposição aí. ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. E para encerrar, queria agradecer a Cíntia aí no comando, Cíntia. Obrigado aí pela colaboração. Paulo, foi um prazer de novo tê-lo conosco. E vamos providenciar, sim, para o ano que vem, outras palestras que tratam do assunto segurança e saúde do trabalhador. Obrigado a todos, uma boa noite e até na próxima quarta-feira, nós teremos uma palestra do Renato Dutra, lá de Divinópolis, que vai nos presentear também um profissional sério, um profissional experiente, que vai trazer muitas reflexões para a gente. Uma boa noite a todos. Boa noite aí.